o agregado do que a sociedade brasileira fez e o sistema político fez entre 2015 e 2021, acho que tem um pacote legal. Acho que a gente tem que se orgulhar disso. A gente precisa ver uma mudança de comportamento no Lula. A gente precisa ver um Lula mais responsável fiscalmente. Porque o Lula sempre fala, nunca fiz teste, blá, blá, blá. É verdade. Agora, ele nunca fez ajuste fiscal também. Eu demorei para entender, quando eu vi aquele Lula que eu chamo Lula Dilmado, né? Lula Dilmado, gasto da vida, eu fiquei surpreso, porque ele é um homem pragmático e muito experiente. Também acho que ele tomou essa escolha porque ele está com menos medo de desequilíbrio fiscal. Acho que ele está errado. A economia está sendo tocada por ele. Ele é o ministro da Economia nesse sentido. A economia é uma decisão dele, ele é hiper maduro, né? Mais do que maduro, muito experiente. É o último mandato dele, aparentemente. Ele quer limpar a biografia dele e ele tomou esse timão. Aí tá lá um ministro, Fernando Haddad, dando opinião de política monetária. Cada vez que ele fala de política monetária me dá uma dor na espinha, sinto uma facada. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família brasileira. Família brasileira não, né? Família investidora brasileira. Investidora a gente pode brasileira. falar também o podcast que mais cresce no Brasil. Meio Rede TV? Bem, a Rede TV. Espero que a gente tenha um final melhor, né? Isso. É Bom, isso. a Rede TV não teve um final ainda, né? Mas também tá lá, velho Trap, né? Tá meio... Um abraço, pessoal da Rede TV, que deve estar com a Ouvindo audiência a gente. bombando aqui. Não vamos fazer o especial de fim de ano na Rede TV, né, Renatão? Não, esse ano não. Bom, sou o Thiago Salomão, Renato Santiago aqui comigo, com mais um convidado especial para falar de Brasil. Temos falado bastante da economia brasileira e trouxemos um convidado aqui para engrandecer esse assunto que, bom, a gente está aí entre boom de commodities lá fora, risco de inflação descambar lá fora também, a gente preocupado com o Banco Central. Aqui dentro a gente já vê uma pequena falha de 20 bilhões no balanço de uma grande empresa, enfim. Provavelmente 40. Uma lei das estatais chegando aí para mudar tudo. Não tem, tá fácil a vida do brasileiro. Não tem sido um 2023 Um quase golpe de Estado. tranquilo, né? Tem acontecido muita coisa, até por isso a gente tem falado bastante do cenário brasileiro. Nos últimos episódios, isso já foi tema, e hoje a gente vai voltar com um convidado que é muito especial, porque a gente vai falar de economia com um não economista, né? Exatamente. Eu não sabia disso aí. Você já sabia que o nosso convidado de hoje, na verdade, ele é físico? Olha lá. E provavelmente, acho que é o único físico que já sentou aqui, né? Aqui sim, mas estava falando para ele que tem 2 físicos na Faria Lima, porque é um dos meus melhores amigos, Luiz Fernando. Um abraço pro Luizão, que não perde um, Market Makers. Também é físico, trabalha lá na Bram. E será que ele entende da distribuição do tamanho de aerossóis atmosféricos, Salomão? Puta, não faço a menor ideia. Porque o convidado de hoje, ele entende, ele não só é físico, como fez um mestrado em física pela USP, mas a gente não vai falar disso hoje, né? A gente vai falar, como você falou, dos problemas brasileiros. Anuncia quem é ele, Salomão. Bom, ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, chefe de pesquisa da Julius Baer e forma com Marcos Lisboa a famosa dupla de estudos Lisboa, até porque o Marcos Lisboa, quando veio aqui, citou o nosso convidado, que é Samuel Pessoa, também doutor em economia pela USP, colunista da Folha de São Paulo há mais de 10 anos e um dos mais respeitados, eu ia falar economistas, mas não pode, né? Pode. Então, um dos mais respeitados estudiosos da área econômica aqui no nosso Brasilzão. Seja muito bem-vindo ao Market Maker, Samuel Pessoa. Muito obrigado pelas referências todas. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, como é que começou essa amizade aí com o Marcos Lisboa? Até esse dupla de estudos Lisboa, eu acho que tinha que ser pessoa boa aqui, né? Usar o boa do Lisboa e o pessoa, né? Grande pessoa. Mas como é que começou essa amizade aí com o Marcos? A gente se conheceu, o Marcos estava em Stanford, estava lá, professor de Stanford, e houve um evento em Brasília, cada um pequeno seminário que brasileiros estavam fora do Brasil, com brasileiros estavam aqui, foram apresentar seus trabalhos. Conheci Marcos, né, nesse seminário, e a gente começou a falar de economia brasileira e não paramos mais. Eu acho que isso foi 96. Então vai dar quase 30 anos. Olha, né? lá que maravilha. 17 anos, 27 anos de Será que daqui convívio continuado, sempre pensando economia brasileira juntos. Será que daqui 30 anos a gente ainda vai estar falando junto aí, Renatão? Acho que vai. Será? Vamos falar Salotago, Salomago. Pronto, quem sabe. Legal, muito bom. Bom, antes de entrar no assunto, a gente gosta de ouvir
a história da pessoa, né? Como é que ela chegou até onde está nesse momento. Então, vamos contar um pouquinho de quem que é o Samuel Pessoa aí no Condado, Não, né? Aqui pela perfeito. Faria Lima, enfim. Embora agora você está mais atuante aqui perto da Faria Lima, mas como é que é a sua trajetória até chegar aqui, Samuel? Então, eu sou paulistano, tenho 59 anos. Cresci na Zona Oeste, então sou paulistano Zona Oeste. Esse negócio de trabalhar na Vila Olímpia, para mim, me dá um pouco de dor de cabeça. Zona Oeste onde assim. exatamente? Zona Oeste é aquele lugar que começa na Vila Buarque, passa por Higienópolis, Santa Cecília, Barra Funda, Perdizes, Pacaembu, Sumaré, Pompeia, Pinheiros. Tá, essa região. É esse... Na Zona Oeste do lado de cá dos rios. Então eu estudei numa escola pequena, ficava na Barra Funda, fiz colegial no Bandeirantes, fiz graduação e mestrado no Instituto de Física da USP, doutorado na FEA USP, fui orientando do professor Pastore, fiz uma tese sobre choque do petróleo, dei aula durante 4 anos no Instituto de Economia da Unicamp, no Instituto de Economia, era professor de cálculo 1 e 2 lá. Depois fui professor da USP, concursado durante os anos. Fui professor assistente na Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas durante uns anos. Nessa minha experiência na Fundação, durante alguns anos, eu também fui assessor do senador Tasso Gereissati, entre 2003 e 2010. Aí eu fui para o Instituto Brasileiro de Economia e comecei uma experiência no setor privado já velhão. Eu estou há 12 anos na Julius Baer, quer dizer, eu antes estava na Reliance, que foi adquirida pela Julius Baer. Então, de Reliance e Julius Baer, eu devo estar uns 12 anos. Mas como é que foi essa transição da física para a economia? Porque eu olhei ali o seu currículo Lattes, essa tese aqui que eu citei é a sua tese, né, de distribuição do tamanho de aerossóis atmosféricos. Como é que isso... porque a pessoa trocar de profissão na graduação ou até é comum, né? Mas até o mestrado e depois mudar tão radicalmente assim da física para a economia, como é que foi isso? Foi assim, eu no colegial, no Bandeirantes, né, essas coisas têm uma influência. Eu tive um professor muito legal de geografia, um cara bem interessante. Depois ele virou vereador e acabou terminando no TCM, Tribunal de Contas do Município. Chamava Chechel. Esqueci o nome dele. Chechel era um ótimo professor de geografia. No segundo colegial, ele fez a gente ler, não sei se todo mundo leu, mas eu li, o História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, e o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Esses 2 livros me marcaram profundamente, né? E eu me interessei pelo tema de história econômica brasileira. Juntou isso, né, nos 80, a década perdida. Foi a década que eu fui para o mercado de trabalho, e também foi uma década que a gente descobriu que o Brasil era pobre, no sentido que a gente sabia que o Brasil era pobre, mas a gente vinha de 50 anos de um crescimento relativamente acelerado, e a pobreza brasileira estava mais escondida ou no campo ou nas periferias. Quando veio aquela crise dos anos 80, que iniciou o processo de crise maior da indústria e de crise maior, de baixa de crescimento do país como um processo mais estrutural, que no início a gente não sabia que era tão estrutural como veio a se mostrar, a gente começou a ver a pobreza chegar na nossa cara. Vou dar um exemplo para vocês vão ficar bestas. Acho que vocês nunca ouviram isso. Eu nunca vi essa história que eu vou contar escrita, mas é verdadeira. Eu nasci em 63, né? Então, em 83 eu tinha 20 anos. Se você fosse ao Belas Artes em 1978 e estacionasse seu carro na Alameda Santos, não tinha flanelinha, não tinha guardador de carro. Não existia esse fenômeno do guardador de carro. Você tinha guardador de carro se você fosse no Morumbi ou no Pacaembu, e tinha guardador de carro se você fosse para o Anhangabaú. Mas para teatro, cinema, ser à noite, não tinha guardador de carro. Aí é muito interessante, porque aí deu essa crise, gerou um problema estrutural no mercado de trabalho, que nunca mais se corrigiu, porque bateu com transição demográfica, uma taxa de crescimento populacional muito grande, a economia perdeu dinamismo e a gente não achou mais o caminho do crescimento. E aí
é muito interessante porque eu peguei bem a transição e eu me lembro, no início, quando surgiu a figura do guardador de carro, a gente não aceitava o guardador de carro, a gente brigava com o cara. Brigava, dava briga, você não pagava, aí o cara riscava. Aí depois de um tempo você percebia que ele tinha muito mais poder de barganha, uma coisa meio tipo teorema de Coase, sabe? O cara tem mais poder de barganha e ele virou o dono da rua e todo mundo aceitou. E passou a ser uma instituição aceita e normalizada. Porque ele tinha mais poder de barganha, não dava para brigar. E agora o interessante é que eu vi essa transição. Ora, vivendo tudo isso, eu me interessei, né, começou a me incomodar. Descobri que eu morava num país subdesenvolvido. Né, e aí eu disse, poxa, se eu vou ser acadêmico, né, estudar matéria, acho que estudar a sociedade é mais interessante. Junta com isso que economia tem uma porta de entrada para pós-graduação que é super legal. Você tem uma prova da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação, da ANPEC, todo ano, e essa prova é super democrática. Né? Qualquer pessoa que tiver um diploma de curso superior no Brasil pode se candidatar. E aí você presta a prova, se você for bem, os melhores centros correm atrás de você, é super legal quando sai resultado da ANPEC. PUC do Rio, EPGE, Escola de Economia São Paulo e USP ficam brigando pelos 20 primeiros, 50 primeiros. Né? É bem divertido isso, eu já fui professor, a gente fica ligando para as casas, as mães atendem ao seu filho, as mães ficam super felizes. Né? Então tem essa coisa, é uma coisa meritocrática e muito democrática, muito aberta. Aí eu vi que eu tinha que estudar macro, micro, matemática e estatística eu meio já dominava, macro, micro eu pegava os livros, na FEA tinha que estudar brasileira. E aí isso era mais difícil e eu fui fazer um curso ouvinte. Né? Fui fazer um curso ouvinte, eu descobri desse curso, que naquela época na USP, quando a gente saía, a gente dava carona. E eu dei carona para um cara e a gente estava conversando, eu vi que ele era economista, eu já estava interessado, eu disse, olha, se você quiser tem... Ele me falou da ANPEC, e ele me falou que dava para estudar tudo sozinho, mas brasileiro era legal sentar no curso. E tem uma característica minha, em geral eu sou um bom ouvido. Eu acredito no que as pessoas falam, né, percebe se a pessoa está séria ou não. E aí no dia seguinte eu fui na FEA, peguei os programas da prova da ANPEC, peguei a data da aula de economia brasileira, que ia começar no outro semestre, dei uma sorte imensa, porque era um curso de economia brasileira do José Roberto Mendonça de Barros, que é um cara espetacular e é um professor maravilhoso, né? É um profundo conhecedor de história econômica brasileira. Então, eu costumo dizer que eu entrei na profissão com o pé direito e realmente as aulas do José eram deliciosas. E aí a gente, no curso de economia brasileira do José, a gente lia tudo. Foi ele e o Roca que montaram esse curso e tinha essa característica. Então eu lia muitos dos textos do pessoal de Campinas, você lia todo mundo, com muita abertura. E aí foi assim que eu comecei a me preparar para a ANPEC. Eu me lembro até hoje, foi acho que segundo semestre de 87, em outubro de 87 eu fiz a prova da ANPEC, em dezembro de 87 eu defendi minha dissertação de mestrado e no outro ano eu comecei a fazer o curso de economia. Graças ao flanelinha, então. Bendito flanelinha. Graças à instituição, né? Eu vi aquela instituição sendo construída a partir do desastre que se abateu. E olha que legal, entre você fazer a prova em outubro e em dezembro foi o quê? Eu defendi o mestrado em física, fui bem. Em novembro daquele ano, estava eu nascendo. Olha só. Olha aí, puxa aí. Que legal. Que coisa. Pra quem não tá em São Paulo, né, Belas Artes é um cinema, né, que o e Alameda Santos, né, é uma Alameda perto da Paulista. Ali do lado. Vamos dando as referências da cidade, né? Isso aí. Vamos começar, então, a entrar na pauta mesmo? Eu queria um pouco da foto que o Samuel tem hoje para a economia, de fato, antes da gente entrar nos assuntos. Né, a gente está nesse momento começando a ver um pouco mais de cor, né, no que o governo pretende fazer. Né? Um pouco de números, menos ideias e discursos de palanque, mais números que podem vir a serem anunciados, tanto em mexer em isenção, mais tributação, enfim. Alguma coisa já começa a aparecer. Né? E quem acompanha, né, suas colunas
percebe, né, um grande... Você traz muito bem em detalhes os números, né? Você explora muito bem isso. Então, como é que você está vendo esses primeiros sinais, né? A gente está gravando agora, né, numa segunda metade de janeiro. Já começa a ter uma cor melhor do que pode vir em 2023, melhorou um pouco o humor em relação ao que estava no final do ano passado, que estava um pouco mais incerto. Enfim, como é que está agora a cabeça do Samuel em relação ao que a gente está vendo nesse começo de governo? Eu acho que essa melhora do humor mais recente que você mencionou, ela é mais internacional do que doméstica. Mas vamos falar dela. Uhum. Contexto geral, acho que é o seguinte. O Lula, né, eu falei outro dia numa entrevista, ele resolveu rasgar o livro-texto de política. Ele, né, em geral, dizem que isso está... Eu não tenho muita erudição, mas dizem que isso está no Maquiavel. Você começa fazendo as maldades, depois vai colhendo. Né? Parece que é assim que funciona. E o Lula resolveu começar gastando capital político para aprovar uma PEC da transição, em que ele colocou 2 pontos percentuais do PIB a mais de gasto. É tudo gasto permanente. Tem toda lá uma discussão se a herança do Paulo Guedes é positiva ou negativa. Eu tenho uma visão mais benigna da herança, tanto econômica como fiscal, do Paulo Guedes, mas isso é um tema que a gente pode tratar. Trataremos. Mas, independente disso, o Lula, a primeira decisão dele foi agravar o problema fiscal. Eu acho que ele fez isso. Essa não é a minha análise, essa análise de um dos melhores analistas políticos que a gente tem, que é o Thomas Trauman. E o Thomas tem essa análise, acho que está certo, acho que ele está totalmente correto, que é Lula avaliou que a sociedade está muito rachada e que o Lula não tem espaço para ter perdas de popularidade no curto prazo. Então, a ideia é meio vamos fazer um certo populismo no início do governo. Não acho correta essa palavra, mas uma certa bondade, unificar a sociedade, apaziguar a sociedade, e a gente faz as maldades lá no final do mandato, do jeito que der, como der. A gente pensa nesse problema depois, porque o maior problema hoje não é esse, e de fato, quando a gente vê lá o que aconteceu no dia 8, a coisa está grave mesmo. Né? Então, acho que uma das coisas que, na minha cabeça, eu entendi mais, talvez, é um pouco essa lógica do Lula. Eu demorei para entender, quando eu vi aquele Lula que eu chamo um Lula dilmado, né? Lula dilmado, gasto da vida, eu fiquei surpreso, porque ele é um homem pragmático e muito experiente, e um gênio político. Então, eu tive dificuldade de entender as escolhas dele, e acho que foi por causa disso. Também acho que ele tomou essa escolha porque ele está com menos medo de desequilíbrio fiscal. Acho que ele está errado. Eu sou um economista bem fiscalista, ortodoxo. Eu morro de medo do desequilíbrio fiscal, principalmente numa sociedade como a brasileira, com uma taxa de poupança tão boa, tão baixa e com tanta restrição de oferta. Baixa produtividade, restrição de oferta, estímulo de demanda com muita facilidade vira aceleração de inflação no Brasil. Eu tenho essa tese, meus colegas heterodoxos dizem que eu estou errado, mas eu acho que a gente está quase sempre próximo do pleno emprego e vai dando peteleco na demanda, a inflação volta. Mas independente, mas eu acho que o Lula perdeu esse medo em função muito do que alguns economistas, o mais vocal dele é o André Lara Rezende, economistas com muita respeitabilidade, com muitas credenciais e que têm defendido uma posição mais frouxa com relação à política fiscal. E eu acho que a própria interpretação que o Lula faz da experiência da frouxidão fiscal durante a epidemia. A gente teve uma certa frouxidão fiscal na epidemia e terminamos com uma dívida menor do que entramos, então parece que esses ortodoxos são exagerados mesmo, que pode gastar. Então acho que o cálculo político associado a essa percepção econômica fez com que o Lula tomasse essa decisão. Vocês estão vendo que eu estou falando a beça do Lula, porque eu acho que a economia está sendo tocada por ele. Ele é o ministro da Economia nesse sentido. A economia é uma decisão dele, ele é hiper maduro, né? Mais do que maduro, muito experiente, é o último mandato dele, aparentemente, ele quer limpar a biografia dele e ele tomou esse timão, ele tá lá no timão, é ele. Né? Posso só
Acho que essa frase é bem importante, né? A economia é dele. Já ouvimos isso de outros convidados que vieram aqui, né? E a escolha do Fernando Haddad para ser o ministro é justamente para chancelar isso. É alguém que ele tem ele não é uma esquerda tão radical, mas ao mesmo tempo ele tem muita lealdade ao Lula. Você acha que é escolhido justamente para ser a mente econômica ao Lula e ter alguém de Exatamente. confiança E pode dele? ser um sucessor, no caso de dar certo. Pode ser. Mas eu acho que o cálculo mais importante foi esse. É alguém que o Lula respeita muito, é alguém que já foi testado, tanto na prefeitura como no Ministério da Educação, com resultados positivos, e alguém que é leal ao Lula. Então, numa discordância extrema, o Haddad implementa o que o Lula desejar, fazendo da melhor forma que ele conseguir e convencendo o Lula a tomar esse ou aquele caminho, mas é uma relação que tem uma facilidade maior de tratar quando houver discordância. Você põe lá, sei lá, um cara como o Pércio Arida, o Armínio Fraga, não teria esse nível de diálogo e de espaço para negociação quando houvesse uma discordância de fundo na economia. Uhum. Bom, a gente viu até isso com o Paulo Guedes e o Bolsonaro, né? Em vários momentos houve uma discordância ali, né? Exato. Acho que mais no começo do governo, quando o Paulo Guedes tinha mais poder de barganha, né? Aquela de pegar o chapéu e ir embora. Acho que mais pro final do governo isso não assustava tanto, mas no começo chegou a ter uma leve discordância. E eu acho que isso explica também porque o Meirelles também foi um nome tão ventilado e nem apareceu. Nem né? apareceu, lógico. Uhum. Mas então, voltando ao tema, quer dizer, a conjuntura, por que houve essa acalmada? Então, qual o problema? O problema é que a gente tem um problema fiscal estrutural. O que é um problema fiscal estrutural? É um Estado que gera um superávit primário menor do que o requerido para estabilizar a dívida pública em condições normais de operação da economia. Significa que quando a economia vai bem, a gente sabe que a receita é maior, quando tem boom de commodities, a receita é maior, mas quando commodities caem, a economia vai mal, a receita é menor, e, portanto, você tem variações no primário cheio que estão associados aos ciclos conjunturais. Mas quando a gente diz estrutural, a gente está considerando uma posição média do ciclo econômico, tanto no que diz respeito à atividade, quanto no que diz respeito a preço de commodities. E aí você calcula qual é o superávit primário, tem que fazer hipótese para calcular hiato de produto, tem toda uma cozinha. E o problema é que desde 2014, para mim isso que eu estou falando agora ficou claro em agosto de 2013. A gente tem um Estado que, em condições normais de operação da economia, a receita líquida dos gastos primários é menor do que o requerido para estabilizar a dívida pública. Esse é um problema que eu chamo de conflito distributivo, porque nas sociedades modernas o conflito distributivo ele não ocorre no chão de fábrica. Aquelas cenas de filmes como 1900, dos trabalhadores na rua, fazendo greve, a polícia defendendo o capital com cavalos, cavalaria em cima do trabalho, isso é uma coisa da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Nas sociedades modernas, o conflito distributivo ele ocorre na discussão do orçamento público. Quem paga os impostos e onde que os recursos públicos, em que políticas públicas os recursos públicos serão despendidos. Esse é o conflito distributivo em sociedades modernas e a gente vive uma situação de conflito distributivo aberto. O que esse adjetivo aberto significa? Significa que o conflito distributivo não está solucionado. Solucionar o conflito distributivo é haver uma solução via Congresso Nacional que estabeleça bases tributárias e obrigações para o Estado e as duas coisas conversem. No sentido que condições normais de operação da economia, receitas menos gastos primários sejam suficientes para estabilizar a dívida pública. Uhum. Então a gente está com um conflito distributivo aberto desde 2014. A gente andou para frente de 2015, inclusive em 2015 até 2021. 2022 a gente recuou um pouquinho. E o Lula começou o governo dele agravando esse problema. Uhum. Então, por conta de todo esse cálculo político e por uma certa folga que ele enxerga maior que há
para impulso fiscal sobre a economia brasileira. Mas essa melhora foi a partir de 2016, né? Porque 15 acho que ainda a gente deu uma piorada nisso. Então, é aí que vem o conceito de estrutural, né? O superávit primário cheio, sim, piora, porque o PIB ele caiu muito, né? Ele encolheu. Mas se você pegar o dado, que eu gosto muito, tem muitas deficiências, dá para melhorar essa conta. Eu espero que no IBRA a gente consiga ter uma equipezinha lá e produzir essa estatística com melhor qualidade, mas tem um dado que eu gosto da Instituição Fiscal Independente, de superávit primário estrutural, está lá no site deles, e você vai ver que o estrutural em 15 já foi menor do que em 14. Então, Joaquim Levy lá já começou a entregar um ajuste fiscal. Começou a ver. E aí tem uma melhora continuada até 21. A IFE ainda não tem os números para 22, demora um pouco. Esses dados são, essa estatística é calculada com uma defasagem grande. Eu certamente acho que o estrutural em 22 vai ser um pouco pior do que 21, né, ciclo político, mas eu acho que não vai ser tão pior assim quanto as pessoas acham. 2015 já é o primeiro ano do segundo mandato da Dilma, né? Exatamente. Já está tentando resolver um pouco. Já está tentando resolver e, de fato, criou. 2 medidas estruturais foram aprovadas. Né? Pode ser pouca coisa, mas ajuda, que foi a mudança do critério de elegibilidade da pensão por morte e do abono salarial. São 2 mudanças estruturais no gasto público feitas lá em 2015, no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma. Tem esse problema. Então, a questão que a gente precisa saber é quanto tempo a economia aguenta esse desequilíbrio fiscal. E aí tem 2 problemas ligados ao desequilíbrio fiscal. Quando a gente fala em desequilíbrio fiscal, o impacto dele sobre a economia, em geral, vai por 2 caminhos, pelo menos macroeconomicamente. Depois tem as questões micro, de tributação, incentivos e tal, mas macroeconomicamente tem 2 caminhos. O primeiro caminho é se a política fiscal, num dado ano, ela é expansionista ou contracionista. Qual o impacto da política fiscal sobre o equilíbrio entre oferta e demanda da economia naquele momento do tempo. Se é expansionista, agrava o problema inflacionário, se é contracionista, atenua. Adicionalmente, a gente precisa saber se, dadas as instituições fiscais independentes, as pessoas olhando para frente, elas enxergam a dívida caindo ou a dívida explodindo qual bola de neve. E aí, se as pessoas enxergarem a dívida explodindo qual bola de neve, você entra num círculo vicioso de tensionamento de risco, desvalorização cambial, aceleração da inflação, aumento de juro pelo Banco Central, e essa história você fica no círculo vicioso. Né? Então, tem essas duas questões estão sobre a mesa. A impressão que eu tenho, com os números que saíram e tendo alguma boa vontade com o pacote do ministro Haddad, política fiscal deve ser neutra esse ano. Eu acho ruim, porque a gente tem inflação e é primeiro ano de governo. Mas ok, uma política neutra. Se ela faz ser neutra, com esse juro real que a gente tem, deve dar para ter um processo de desinflação. Vai gerar um crescimento menor, a taxa de desemprego ela vai subir a partir, sei lá, de meados do ano, e isso vai fazer com que a inflação, e com a reversão de choques, que já está havendo já há um bom tempo, você vai ter, sei lá, a inflação de 5 esse ano, algum número de 5 e 6, e o Banco Central tem instrumentos para entregar a meta inflacionária em 2024. A dúvida que eu tenho é a dinâmica da dívida. Porque quando a gente tiver um pouco mais de cor, essa cor a gente não tem ainda, um pouco mais de definição do que vai ser as instituições fiscais e qual vai ser o juro médio que vai vigorar na economia nos próximos 2, 3 anos, para a gente ter uma ideia de como vai ser a dinâmica da dívida, quando essas coisas estiverem mais claras, aí vem a questão. Dá para sustentar 2, 3 anos essa dinâmica ou a dívida vai crescer muito e vai gerar um problema? Isso a gente não sabe. Eu tenho um certo pessimismo. Então, acho que tem uma chance de algum estresse fiscal no segundo semestre desse ano. Mas está sob júdice isso, não dá para bater o martelo. Você falou, aí melhorou um pouquinho. O que aconteceu? O que aconteceu é que o resto do mundo está ajudando a gente. Bom, dizem que o Lula tem sorte. Né? Parece que ele tem sorte mesmo.
tudo que eu quero na minha vida é que o presidente do meu país seja um homem de sorte, né? Eu desejo isso, então tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Torço, aliás, que ele continue tendo sorte. O que está acontecendo? A gente está num ciclo de desinflacionar o mundo todo, ciclo monetário e tal. Tivemos umas 2 ou 3 divulgações da inflação americana que vieram melhor do que as pessoas imaginavam. E o ciclo monetário americano, as pessoas já conseguem enxergar o pico dele. A gente já tem juros reais nos Estados Unidos. Você pegar o último dado da expectativa em 12 meses da Universidade de Michigan, que é uma expectativa com consumidores, que em geral é um pouquinho acima do focus dele, né, o Professional Forecaster, expectativa dos consumidores está em 4. Eles já estão com 4,5. Então você já tem interbancário no positivo nos Estados Unidos depois de muitos anos. Vai ter mais 3 ou 4 subidas de 0,25 pontos percentuais para... Quando a gente chegar em abril, a expectativa de inflação vai ser uns 3,5, Fed Fund vai ser 5,5, você vai ter 2 de juro real. Isso vai colocar, provavelmente num horizonte de um ano, com uma desaceleração mais forte do crescimento, a taxa de desemprego em 5,5, e na curva de Phillips, que eu estimo, taxa de desemprego em 5,5 coloca na virada de 24 para 25, inflação nos Estados Unidos na meta. Então, tudo isso que eu contei, todo mundo sabe. Né? Uhum. É tudo conta bem trivial de fazer, todo mundo faz essas contas do mesmo jeito. Então, com um ciclo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais longo, um pouquinho menos longo de Fed Fund, as pessoas já veem toda essa historinha que eu estou falando acontecendo, isso já está mais ou menos no mercado. E aí o mercado já, desde novembro, o dólar vem se desvalorizando em relação às outras moedas, e isso bate na gente também. A Europa, que tinha um problemão de energia e tal, a Alemanha conseguiu resolver. Eu não sei os detalhes, mas a gente sabe que o inverno está menos frio do que se imaginava, tal. Mas aparentemente a capacidade da Europa de reformar suas bases energéticas está sendo mais rápida do que se imaginava. O preço de gás está caindo. Uhum. Então você tem um mundo que é desinflacionário, porque você está num ciclo monetário, mas tem a perspectiva de uma recuperação da China. A China terminou o ano, cresceu 3, esse ano ela deve crescer um pouco abaixo de 5, meu número é 4,7, até pior do que a média do mercado. E a retomada da China sustenta um pouco as commodities. Então você tem, para a gente, é meio que a melhor combinação possível, dada a nossa situação de inflação. Uhum. A gente precisa que o mundo nos ajude a desinflacionar. E a gente está entrando no ciclo mundial desinflacionário, que nos ajuda. E é no melhor momento possível, porque um dos riscos de 2023, com a reabertura da China, seria um efeito inflacionário por causa do aumento dos preços das commodities. Mas se desinflacionar de fato nos Estados Unidos e na Europa, pode uma coisa compensar compensa a outra. E não então, só desinflaciona, mas você tem a sustentação do preço das commodities, um período em que ocorre simultaneamente a normalização das cadeias produtivas, se pegar preço de frete, essas coisas estão todas caindo, e a normalização da produção como um todo. Então é um mundo desinflacionário, mas no qual as nossas commodities vão ser sustentadas e, portanto, a queda de receita não vai ser tão grande quanto a gente há um mês atrás achava que ia ser. Isso que gerou essa sensação de bem-estar que você se referiu na sua primeira fala. Então dá para ficar... Você falou que está pessimista com o fiscal, né? Um pessimismo sobre júdice. Não dá para ir mudando o humor? Será que essa arrecadação não pode melhorar as coisas? Dar sorte para o Lula? Pode. Qual é a dúvida? A dúvida é na endogenia da política econômica. Porque assim, se as coisas melhoram, o núcleo político do governo pode dizer, então vamos dar mais aumento do salário mínimo. Eles podem errar na mão. E aí a gente precisa ver a arbitragem do Lula. Eles podem pegar esse benefício, esse bem-estar que está sendo importado e transformar isso em mais gasto primário. Quer dizer, e anular também, né? Tem esse cálculo do Lula que ele precisa pacificar o país, ele está disposto a gastar muito dinheiro para pacificar o país, e o fiscal, mais para o final do governo, a gente já resolve. Tem uma coisa boa, que é uma reforma muito produtiva do ponto de vista do médio prazo, que é a reforma tributária, a PEC 45.
que está madura, foi muito tratada pelo Rodrigo Maia em 2019, 2020. Eu acho que a reforma individual que mais tem impacto sobre ganhos de produtividade nos próximos 20 anos. E ela pode dar uma ajuda de curto prazo, melhorando as perspectivas do país. E aí, se tudo isso acontecer, olha que coisa engraçada, o governo Lula 3 ele vai ter uma cara de FHC1. O FHC1 tinha isso. Muitas reformas microeconômicas, institucionais, com uma situação fiscal ruim. O FHC empurrou até o final do mandato e arrumou no primeiro ano do outro mandato. Talvez a gente, fazendo uma análise, um caso otimista, choque externo positivo, uma reforma institucional importantíssima e algumas medidas de recuperação de algumas áreas do Estado muito importantes, foram muito subfinanciadas no governo anterior. Pacote, a gente consegue navegar uns 2, 3 anos e aí arrumo fiscal mais no final do mandato, o Lula não vai estar muito preocupado com reeleição, talvez ele consiga, com popularidade mais alta, porque fez as bondades, sei lá. Tem esse caso possível. Evidentemente, eu fico muito preocupado com a dinâmica da dívida pública e o impacto que isso pode ter no mercado, produzindo em algum momento um estresse maior. Depois de toda essa explicação que você deu aí sobre o que o governo vem falando e as repercussões no mercado, eu lembro que o Haddad começou a falar muito de novo arcabouço fiscal. Né? Quando ele chegou, o Lula já chegou falando que o mercado financeiro não está querendo que eu combata a fome, algumas coisas assim. Falou muito sobre essa dilmação, né? Dilmização, não sei qual seria o termo certo, mas esse jeito de falar que gasto é vida em outras palavras, né? E aí o Haddad já começou a falar de novo arcabouço fiscal. A minha pergunta é se o Brasil precisa de um novo arcabouço fiscal ou o teto de gastos não está legal. O teto de gastos não é bom, não funciona. Não, o teto dos gastos é ótimo. O teto dos gastos é ótimo. Eu concordo integralmente com a entrevista que Zé Márcio Camargo deu uns dias atrás. Apareceu uma necessidade de gastar mais. A sociedade quer gastar mais. Então você põe um dente no teto e talvez coloque PCA mais metade do crescimento do PIB. Então, mantém o teto, põe um dente nele, será esses 2% do PIB, ou 1,5%, sei lá quanto, e um IPCA, um ajuste do teto não tão estrito quanto esse que veio. Eu acho que é melhor, porque ele é muito simples. Talvez alguma regra de escape em situação de emergência, mas eu acho que a nova regra que vier vai ser uma espécie de teto. Eu não acho que o problema está na regra fiscal. Uhum. Nunca achei, eu sempre achei o teto muito bom. Eu acho que o problema não está na regra fiscal. Eu acho que talvez poderia desenhar melhor regras de escape. Quando o teto for... ainda acho que ainda tem aquele problema, o teto não pode ser ultrapassado. Você não pode mandar uma PEC, uma lei orçamentária anual que ultrapasse o teto. Acho que deveria permitir. E aí você ter válvulas de ajuste. Ou seja, uma regra para levantar o teto, você diz? Não. Se ultrapassar o teto, você faz um processo de controle de gastos. Então não pode dar aumento, não pode contratar, o salário mínimo só pode aumentar a inflação passada, e aí você detona uma série de mecanismos que faz com que, num horizonte de 2, 3 anos, você volte para dentro do teto. Ou seja, em vez de só impedir, só proibir um gasto maior, já prevê consequências nos próximos orçamentos caso o gasto fique maior. Bom, vamos entrar então no assunto da reforma tributária, né? O mercado está muito ansioso com essa, né? Parece que é a reforma que mais pode trazer benefícios aí para a produtividade, como você mesmo falou. Queria que você já tocou no assunto, mas queria que você aprofundasse mais. Tá. Como é que essa reforma tributária pode salvar o Brasil e se a gente realmente mora num manicômio tributário, como tanta gente fala? Eu acho que a gente mora num manicômio tributário. Não dá nem para dizer que a gente tem um sistema tributário. Primeiro, quando a gente está discutindo agora essa reforma tributária, estamos falando dos impostos indiretos. Imposto sobre serviço, né, que fica com os municípios, imposto sobre circulação de mercadorias, ICMS, que é estadual, IPI, PIS, COFINS,
que é da União compartilhado via Fundo de Participação dos Estados e Municípios, né? Esses são impostos que incidem sobre a produção. O ato de produzir gera impostos. E o problema maior dele é a elevada complexidade. A elevada complexidade faz com que haja um custo de conformidade gigante, ou seja, a empresa que opera no Brasil ela tem que ter um departamento contábil imenso, e aí ela não tem dinheiro para fazer P&D, porque ela está gastando com processamento de impostos. Mas, além disso, gera uma quantidade imensa de litígios. Então, toda empresa hoje tem quase como sócio um escritório de advogados tributários. Uhum. Então, fica a sociedade, a economia, produzindo advogados tributários, escritórios tributaristas, produzindo departamentos contábeis, só para pagar imposto. É parecido com a hiperinflação. Né? Quando a gente tinha lá a inflação dos anos 80 e 90, o que você tinha? As empresas tinham que ter departamentos financeiros hipertrofiados e em cada esquina tinha uma agência de banco. Agora, o banco não fazia nada socialmente útil, ele não dava crédito, não estimulava a economia, ele simplesmente ajudava as pessoas físicas e jurídicas a conviver com a inflação. Se não tivesse inflação, eu não precisava ter aqueles prédios, aquelas máquinas, aquelas pessoas nas agências. Então você tem um custo para a sociedade. Uhum. Dado que é o que o economista chama uma posição de segundo melhor, não é o melhor. Dado que tem inflação, é ótimo ter todo o departamento financeiro e todos os bancos. Da mesma forma que, dado que tem a complexidade gigante, é ótimo ter todos os contadores que a gente tem e todos os tributaristas que a gente tem. Mas se a gente conseguisse ter um sistema mais simples, esses contadores poderiam fazer coisas mais úteis e os tributaristas, os advogados, iam fazer coisas mais úteis. Tem um custo de transação, de transição, como a gente viu no real, né? Vários bancos quebraram, teve que fazer um monte de ajuste, mas para a economia foi ótimo, melhorou a desigualdade, a economia cresceu mais durante um tempo. E acho que é meio parecido, se a gente conseguir simplificar, que aqui quer pegar todos os impostos, juntar num só, produzir um imposto de valor adicionado. Em vez de ele ser cobrado na produção, ele é cobrado no consumo. E tem que ter uma regra de repartição desse negócio entre a União, Estados e municípios. Bom, do que eu falei, vocês já viram como é complicado fazer isso. Né? Mas ficou tão complicado que eu acho que hoje tem um certo consenso que todo mundo meio que aceita. Quais são as restrições políticas maiores hoje? É a Zona Franca de Manaus, porque um IVA com essas características inviabiliza a Zona Franca de Manaus, então tem que ter uma contrapartida lá. Os estados têm um instrumento da guerra fiscal, porque como o imposto é cobrado na origem, o fato gerador é a produção, não o consumo. E aí o governador pode exonerar no território dele para as novas empresas. E aí você gera um instrumento poderoso de atração de investimento, você tira esse instrumento dos governadores, eles querem alguma coisa, algum dinheiro da União para poder fazer algum tipo de política industrial, política de desenvolvimento regional, tem que pensar uma forma de fazer isso, um fundo via BNDES, sei lá como, desenvolvimento acho que teria que ser de investimento em infraestrutura. E tem um problema de gás no Mato Grosso, eu não sei os detalhes, mas acho que isso resolve também fácil. Eu acho que hoje está madura porque os governadores estão todos a favor. Hoje a grande restrição vem do setor de serviços, porque essa reforma ela também serve para equilibrar um pouco a estrutura tributária. A gente tributa muito a indústria de transformação. Eu não sou desses economistas heterodoxos que acham que indústria é vida e que o desenvolvimento econômico depende do chão de fábrica. Eu não acredito nisso. Não acho que os retornos de escala da indústria sejam tão grandes assim. Podemos até depois conversar sobre isso, mas de fato a indústria é sobretributada no Brasil. Ou seja, não só ela aguenta esse custo de conformidade que é mais alta na indústria do que nos outros setores, porque as cadeias produtivas são mais longas, mas ela também paga alíquotas maiores. Então a gente tem que equilibrar a alíquota entre indústria, serviços e agropecuária, e essa reforma faz isso. Então, diria que hoje o setor que mais se opõe são os setores dos serviços. Quanto que iria aumentar o imposto de serviços? Existe esse número? Eu acho que o Bernardo Api,
Aham. ele tem essa conta. Não aumenta muito, porque a alíquota vai ser maior, mas tem um monte de outros impostos que vão Uhum. sair, né? Uhum. Você não vai pagar imposto sobre serviço, por exemplo, você paga só o IVA. E gera crédito também, né? Uhum. Então, sei lá, uma escola. O IVA vai aumentar a beça, mas o gasto com material, energia elétrica, isso ela desconta, né? Então, e vai reduzir muito o custo, mesmo para o setor de serviços, de processar as coisas. Uhum. Então, acho que liquidamente tem um ganho. E existe um número, não sei se você tem se lá no Híbrido existe esse estudo do quanto isso poderia impactar o PIB do Brasil, a produtividade do trabalhador brasileiro. Então tem o meu colega do Híbrido, o Braulio Borges, que é um cara espetacular, faz conta beça, conhece tudo quanto é base de dados, e ele tem lá uns estudos de produtividade total dos fatores. O que ele faz é o seguinte, ele olha a estrutura tributária brasileira, vê aquele doing business do Banco Mundial, e aí tem aquele dado para um monte de países. Então, olhando um monte de países, ele pode associar um pouquinho a estrutura tributária dos países ao crescimento deles. E aí, dada a reforma, dá para ter uma ideia de para onde a gente vai no doing business. E aí, fazendo isso, dá para ter uma ideia do que isso deve gerar de crescimento no horizonte de 15 anos. Acho que era uns 20% a mais do contrafactual 100. Tá? O que isso quer dizer? Que em 15 anos, o PIB brasileiro, depois de 15 anos, seria, ou será, se a gente aprovar, 20% maior do que ele seria se nós não aprovarmos. Tá. No final de 15 anos. Vamos ganhar 20% aí. Vamos ganhar permanentemente 20% após 15 O PIB anos. potencial aumenta. Aumenta. Legal. Bom, maravilha. Tá? Eu acho que o número é dessa ordem, tá? Não tem um Tá. número exato na cabeça, mas eu me lembro que era alguma coisa dessa ordem. A reforma tributária acho que não é a única que o Brasil precisa. O que mais o Estado brasileiro poderia fazer para ajudar ou para parar de atrapalhar? Uma reforma administrativa, por exemplo? Acho que a gente tem que modernizar o RH do setor público, né? Tem que... A gente não discutiu, mas maior problema, maior fator para dificultar o desenvolvimento brasileiro é a baixa qualidade das redes públicas de educação. Uhum. Tá? Eu estudei a minha vida toda crescimento econômico, é o meu tema, minha área de pesquisa. Eu demorei uns 15 anos para me convencer desse fato. Depois que eu me convenci, eu disse, meu Deus, era tão óbvio. Como que eu não tinha pensado isso antes, né? Que as características e as habilidades embutidas no homem é o elemento mais importante para desenvolvimento econômico. Devia ser uma coisa meio óbvia, mas no Brasil isso não é óbvio. E dada a tradição do estruturalismo, que vem desde o Celso Furtado, isso é nada óbvio no Brasil, porque toda a tradição do estruturalismo latino-americano, do pensamento cepalino, é colocar o desenvolvimento econômico fora do ser humano, né, e não dentro do ser humano. E se a gente quer mudar, se a gente quer melhorar a eficiência das redes públicas, não é um tema de gasto. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, o gasto público por aluno no ensino médio, per capita, né, por aluno, em termos reais, deflacionado pelo IPCA, ele triplicou. Pode gastar pouco hoje, não sei, não importa. Em 20 anos a gente triplicou o gasto per capita em termos reais. O que aconteceu com a qualidade? Nada. Então, assim, tem uma longa literatura que mostra que mais dinheiro não necessariamente melhora a qualidade. E certamente, para melhorar as redes públicas, a gente tem que melhorar a forma de funcionamento da escola, que envolve as regras de contratação, demissão, remuneração, aposentadoria, etc., dos professores, e regras de gestão, como que compra material e etc. Então, isso é uma agenda de direito administrativo e também uma agenda de reforma administrativa. Esse é um tema que eu não sou especialista. Como tudo que é complexo não tem uma solução simples, mas tem um monte de passos que podem ser dados, tem diagnóstico, tem gente que entende o que precisa fazer para a gente avançar nisso. Então, acho que essa é uma reforma importantíssima. Educacional ou de administração educacional?
seria para o Estado todo. Uhum. Né? Se você comparar, por exemplo, saúde e educação, pegar assim, as 3 áreas mais importantes do Executivo, segurança, saúde e educação. Certamente a melhor é saúde. O que eu quero dizer? Quer dizer que o Brasil gasta, com proporção do PIB, o Estado brasileiro, mais ou menos o que os outros países gastam, e os indicadores de saúde nossos são mais ou menos equivalentes com o que os outros países gastam. Educação não, a gente gasta uma quantidade e quem gasta o que a gente gasta tem desempenho melhor do que a gente. Então tem claramente um problema de eficiência na educação. Na saúde não aparece um problema tão claro de eficiência. Por que eu acho que acontece isso? Porque se olhar, a saúde é a área do Estado que tem mais parceria entre público e privado. Uhum. Então, não sei se dá para trazer essa agenda para a educação, eu acho que dá, mas tem gente boa que eu conheço que entende da área, tem mais ceticismo, mas tem que pensar e tem que mudar a forma de operar, porque do jeito que está operando não está funcionando. Uhum. E isso teria que se refletir em qual parte da educação? No ensino superior, ensino médio, ensino Porque é que no fundamental? ensino superior a gente já viu uma parceria público-privada. O FIES, foi né? um pouco disso, né? Não dá para dizer que deu certo. Deu certo até... Não, deu Tinha- super errado, né? Tinha incentivos. Incentivos todos trocados. Como Uhum. tudo na vida, incentivos podem ser... benefícios. O desenho institucional e as regras é tudo, né? Se você fizer errado, você pode ter o diagnóstico certo. Se a implementação for errado, vai gerar prejuízo. Uhum. Desenho é muito importante para a questão do financiamento educacional. Eu acho o melhor modelo o modelo australiano. Mas certamente o nosso problema hoje é fundamental. E eu acho que o problema maior nosso é no Fundamental 2. Então, é mais ou menos o seguinte, o primário, né, que é o Fundamental 1, é a alfabetização e aritmética. Essencialmente é isso. E isso a gente já tem boas redes que conseguiram fazer isso. Aí é mais a gente criar incentivos para que as boas práticas se difundem pelas diversas redes das cidades e dos estados Brasil afora. O problema Fundamental 2, a gente não sabe muito o que fazer. Está associado à entrada da garotada na adolescência, a você passar a ter muitos professores, Uhum. os professores especialistas, um de matemática, um de inglês, um de ciências, um de português. Antes você tem um professor só que cria uma empatia, Uhum. Então, junta a entrada da criança na adolescência com essa dispersão de relacionamentos e um baixo vínculo do professorado com a escola, dificulta muito o problema. Então, parece que um caminho é aproveitar a transição demográfica, finalzinho da transição demográfica, ter menos aluno, ir para o ensino integral. Mas mais importante do que o ensino integral é mudanças na carreira do professor, em que você permita que tenha uma carreira e uma remuneração, em que o professor especialista ele consiga ficar vinculado a uma escola só. E para que isso aconteça, as escolas têm que ser um pouquinho maior, para ter um pouquinho mais de escala. E isso é difícil. O governador Alckmin tentou fazer uma reorganização e gerou sérios problemas. Você tem que comunicar isso com cuidado e tal. Mas um dos elementos importantes é criar mecanismos para aumentar o vínculo do professor do Fundamental 2 ao local de trabalho, para ele ter mais raízes naquela escola e mais empatia e ligações com os alunos. Tem um livro que eu gosto muito, de um antropólogo que escreveu um livro genial. O ano passado, o Juliano Speer escreveu um livro sobre os evangélicos, né, povo de Deus. Mas o Juliano ele tem um outro livro que é sobre mídias sociais nas periferias brasileiras, em que ele mostra que um dos problemas da escola, quando você vai nas periferias do país, é que a escola ela é meio um corpo estranho na comunidade. O diretor não é de lá, o professor não é de lá, ninguém de lá não tem vínculos com a comunidade. Isso gera um estranhamento e um distanciamento, isso tem um impacto sobre o desempenho acadêmico. Então, essa é a explicação que ele dá de por que as religiões evangélicas crescem tanto nas periferias brasileiras. Porque é uma instituição que cresce de baixo para dentro da comunidade. Pessoas são de lá. Pessoas são de lá.
Só pra gente virar a página, só explica rapidamente pra gente, você falou que o modelo australiano Exatamente. talvez eu ia seja perguntar também. o melhor. Explica rapidamente só pra Claro. gente saber como é que ele é. Modelo Só pra Juliano Spire, né, na verdade. Juliano Spire, exato. Mídias sociais no Brasil emergente. Exatamente, é o capítulo 5º desse livro, é muito legal. É uma das melhores coisas que eu li recentemente sobre educação no Brasil. O modelo australiano, ele é um modelo em que você tem um empréstimo e uma dívida que é vinculada ao desempenho do cara no mercado de trabalho. Porque esse é um empréstimo mais difícil que tem. Porque o colateral é a pessoa. Né? O colateral, na verdade, não é nem a pessoa. O colateral é o desempenho que a pessoa vai ter no mercado de trabalho. Que é algo muito incerto. Né? Então, você tem uma dívida e você vai pagar essa dívida na declaração do seu imposto de renda. Então, eu, aluno, eu vou para a escola, na verdade, eu tenho que repagar o governo um dia. Você tem que repagar o governo, tem subsídio, põe um subsídio, aí tem que estudar direitinho os incentivos para não dar aquela coisa de inflação de mensalidade, né? Escolas privadas começarem a inflacionar a mensalidade, tem que ter muita regulação. Tem que ter algum mecanismo em que você transfira uma parte do risco para as próprias escolas privadas, tem que desenhar bem. A Austrália desenhou isso direito. Em quem cobra é a Receita Federal. Então ele é vinculado à sua renda. Então se você fica desempregado, você não paga. Claro. Se você está super bem, você paga muito mais. Então ele é um empréstimo contingente ao Estado, ao seu desempenho, e ele evidentemente tem um subsídio cruzado. Aquelas pessoas daquela geração que têm um desempenho melhor subsidiam a escola daquelas pessoas daquela geração que tiveram um desempenho pior. Então é uma experiência muito bem sucedida. Muito bom. Renatão, você tem algum ponto que você ainda queira tratar? Porque eu estou pensando agora em levar esse restante do papo para um momento mais reflexivo. A gente fala um pouco de Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, um pouco da avaliação do Samuel, mas tem alguma outra coisa que já podemos virar? Podemos virar. Então, antes de entrar nesse Paulo Guedes, Roberto Campos, eu te senti leve. Eu acho que dos outros economistas que vieram aqui, o pessoal estava um pouco mais tenso, até um pouco pessimista. O que esse governo precisa fazer que seria uma grande maldade que mudaria completamente a sua percepção? Só para dar alguns motivos para essa pergunta. Né? Já ouvimos aqui de rasgar as leis das estatais. Qual foi a frase que o Schwartzman falou da autonomia do Banco Central, que é mais fácil... É mais fácil fazer uma emenda constitucional do que mudar um regulamento de condomínio, que dirá um projeto de lei, que é o que garante a independência do Banco Central hoje. Né? Exato. Então, bom, tendo em vista o que governos do PT já fizeram anos atrás e o que pode mudar o seu humor ou a sua perspectiva, a gente falou de tanta coisa boa que pode vir, né? Um boom de commodities lá fora, reforma administrativa, reforma tributária, mas o que poderia jogar contra nos próximos anos? Não, primeiro, o Lula já começou jogando contra, colocando quase 2 pontos percentuais do PIB de gasto a mais num orçamento já problemático. Eu acho, para mim, o que joga contra é não haver uma parada no Lula gasto é vida. A gente começou conversando dizendo, olha, essa direção gasto é vida, esse Lula dilmado, é o Lula. E mais ainda, uma preocupação imensa da endogenia da política. Cada notícia boa que vem de fora, que vem da economia, vira mais gasto público. Ora, se isto não mudar, e não pode demorar muito para mudar, até agora tem sido assim. Se isto não mudar, a gente vai ter uma crise fiscal. Agora, primeiro, gente, crise fiscal a gente já teve. Então, vamos ter mais uma. Essa crise fiscal, se vier no segundo semestre, ela vai ser muito menor do que a crise de 2015. Por quê? Porque a gente está arrumando o país desde 2015 até agora. Então, o país está muito melhor. Lá em 2014, a gente vinha de
do que eu chamei de um intervencionismo do PT, que estava tudo ruim. As estatais estavam ruins, não tinha nada bom. As estatais estavam ruins, a produtividade do país estava em queda. Você estava numa posição cíclica muito ruim, no sentido que a taxa de desemprego estava muito aquém da taxa natural de desemprego. Você tinha repressão inflacionária, né, controle de preços, e tinha um monte de investimento mal feito que ia maturar. Ou seja, coisa que não ia gerar caixa e que ia gerar dívida pela frente. Além do problema fiscal. Agora não, agora a gente aprovou a lei das estatais. Uma herança bendita do Guedes é as empresas estatais desalavancadas, gerando caixa bonitinha. Isso ameniza a crise fiscal. A gente não teve um ciclo de investimento público, todo ele mal feito e mal executado. A gente não gastou 100 bilhões de dólares para tentar fazer algumas refinarias que nunca consegue terminar, nunca consegue virar nada. Né? Então, nesse sentido, aí a gente aprovou algumas reformas que aumentam a eficiência da economia. Tem alguma coisa para colher. Né? Então, você tem uma herança desse período de ajustes da economia que começou no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma e passou por todo mundo, com idas e vindas. Certamente 2022 foi um ano ruim, né, pela questão eleitoral, ciclo político na despesa e tal. Mas se eu pegar o agregado do que a sociedade brasileira fez e o sistema político fez, a gente tem que lembrar isso. Os políticos arrumaram. Entre 2015 e 2021, acho que tem um pacote legal. Acho que a gente tem que se orgulhar disso. A gente chegou na frente do precipício e a gente aprovou um monte de coisa que ajudou a arrumar. Essa é a parte meio cheia do copo. A parte meio vazia é que, de fato, o Brasil é um país que casou com a mediocridade. Quando a gente melhora um pouquinho dessa endogenia da política, melhora um pouquinho, a gente já começa a distribuir benesses para os grupos de pressão de forma meio atabalhoada e sem muito critério. E a gente começa a construir a nossa próxima crise fiscal. Então, eu diria para você, o que a gente precisa ver, menos do que uma medida ou outra específica, a gente precisa ver uma mudança de comportamento no Lula. A gente precisa ver um Lula mais responsável fiscalmente. Porque o Lula sempre fala assim, eu nunca fiz déficit, blá, blá, blá. É verdade. Agora, ele nunca fez ajuste fiscal também. Isso ele nunca fez. Ele herdou uma posição fiscal arrumada. E o Lula nunca reconheceu esse fato, e isso é uma coisa chata. Poderia ter reconhecido esse fato. Ele nunca fez ajuste fiscal, ele herdou uma posição fiscal arrumada. Então, eu não sei se ele tem claro a dureza que é fazer um ajuste fiscal. A gente vai aprender nos próximos 2 anos. Nos próximos 1 ano e meio a gente vai saber. Então, se você precisasse classificar a herança econômica, ela é bendita ou é maldita? Ou ela é Brasil, essa mediocridade aí? Não, eu acho que é medíocre, mas a herança econômica é bendita. E a evidência clara que é ser uma herança bendita compara 2023 com 2015. Mas ela não poderia ser só menos maldita? Bom, tudo bem. Não, só uma provocação. Não, pode ser, assim, não é uma maravilha. Claro. Eu gostei, a gente pode depois conversar sobre o que eu acho de qualquer coisa, podemos discutir o Paulo Guedes, mas o meu ponto é que quem acha que a herança do Bolsonaro é muito ruim, então tem que achar que a herança da Dilma é um desastre sem dimensões. Porque a herança da Dilma gerou 7% de queda do PIB. E não é isso que a gente está vendo na economia agora. Aliás, é uma coisa super esquisita, porque os petistas vivem dizendo que a culpa da crise foi do Aécio, que o Aécio não aceitou o resultado eleitoral. Bolsonaro não só não aceitou o resultado eleitoral, como tentou dar golpe agora, e nem por isso a gente está no meio de uma crise de perda de 7% do PIB. Então, parece que tinha razões econômicas reais para gerar aquela crise lá, que não a crise política. Que a crise política agora é maior e não está tendo impactos econômicos nem
remotamente próxima do que o que a gente viveu naquela oportunidade. Eu pergunto isso, Samuel, porque parte o Paulo Guedes realmente ele entregou contas bonitas, né? As contas em ordem pro sucessor, mas teve ali algumas coisas, né? Teve aquelas medidas eleitorais, né? Que foram tomadas ali no segundo semestre do ano passado, principalmente. Teve um represamento de aumento pro setor público. Isso vai... Expansão de benefícios. Expansão de benefícios, principalmente Claro. no ano eleitoral. Isso vai Então vamos lá. Não, cobrar claro. uma conta em algum momento, né? Então, claro, tá cobrando já. Já tá Então cobrando. vamos pegar item a item do que você falou. Primeiro ponto, ele deixou congelado há alguns anos o salário mínimo real. Isso está certo ou está errado? Ora, se você comparar o salário mínimo do país em relação ao salário mediano, o Brasil já acho que o salário mínimo é 70% do salário mediano. Para qualquer país, é difícil um país ter um mínimo maior do que 70% do mediano. Quero dizer o quê? Quero dizer que o processo de revalorização do salário mínimo, que começou lá no FHC1, começou com o fim da inflação e veio até agora, eu acho que ele já entregou o que podia entregar. Agora a gente tem que fazer o salário mediano crescer, que é produtividade. Então eu acho que é correto ficarmos vários anos com o salário mínimo real congelado. Uhum. Porque a gente já fez um esforço muito grande de trazer o salário mínimo para perto do salário mediano. Evidentemente, a gente arruma a economia, está com superávit fiscal, juros baixando, economia crescendo, retomamos a política de valorização do salário mínimo para que a distância entre o salário mínimo e o salário mediano não volte a aumentar. A gente mantenha lá uma razão relativamente próxima entre a evolução do salário mediano e a evolução do salário mínimo. Ok. Segundo item que as pessoas dizem, ele congelou o salário dos servidores e isso foi errado. Ora, eu acho que não foi errado. Tem um estudo do Banco Mundial que foi feito até não sei se foi o governo Dilma II, foi o Joaquim Levy que pediu esse estudo, ou o Temer, que o título era um ajuste justo. Acho que foi feito no período, uma colaboração do governo, na época do Joaquim Levy, com o escritório do Banco Mundial aqui no Brasil, e eles mostraram que havia para os servidores da União um prêmio salarial, ou seja, ocupações equivalentes do setor privado, a União, o setor público federal, pagava acho que 70% a mais. Então você tinha, na verdade, um salário que estava alto demais, fruto das vacas gordas, do boom de commodities e de uma política um pouco boa demais para o servidor público. Ora, a situação mudou, crise fiscal, alguns anos, remuneração crescendo menos do que a inflação, porque durante muitos anos a remuneração cresceu mais do que a inflação. E aí o ciclo político, o ciclo econômico mudou, o boom de commodities passou, apareceu um déficit fiscal gigante, ou você ajusta isso aumentando a carga tributária, ou tem que ajustar. E havia motivos técnicos para que, durante alguns anos, o reajuste dos salários dos servidores fosse aquém da inflação. Então, esse é o segundo ponto. Você tem promessa de campanha. Né? No Brasil ficou uma coisa esquisita, porque agora promessa de campanha virou política pública. Então, assim, você prometer alguma coisa que custa 50 bilhões, você tem que dar. Bom, você prometeu o gasto, mas você negociou com os eleitores a carga tributária para financiar esse gasto? Então, os 600 reais. Os 200 reais a mais no programa Bolsa Família é promessa de campanha, não é política pública. Então, você que discuta com os deputados, aumente a carga tributária em 0,5% do PIB e faz a sua promessa. Então, eu não acho que a LOA, com 400 reais do valor básico, seja uma herança maldita. A herança maldita é as promessas que os políticos fazem para ganhar a eleição. Depois, acho que você tem um único item que eu acho que é verdadeiro, que houve um desfinanciamento de uma série de políticas públicas, algumas inclusive políticas de Estado e não nem de governo. Né? Eu falo aqui da área da área da ciência e tecnologia, das artes, né? Teatro, cinema, artes em geral. Né? Então, você tem um fundo de ciência e tecnologia, a Lei Aldir Blanc, a Lei
Paulo Gustavo, dinheiro para o programa Farmácia Popular e a fila do INSS. Acho que isso aqui tudo dava 20 bilhões. 20 bilhões, você tinha um RP9 na LOA, que era 19 bilhões. Gente, vamos fazer política, né? Vamos sentar lá com os caras, Arthur Lira, negociar um programa de governo, mas negociar mesmo. Né? Negociar como o FHC e o PSDB negociaram com o PFL. Um programa de modernização do país com contrapartidas, compartilha poder e aí também negocia orçamento. E vamos usar os 9 bilhões do RP9 para financiar esses 20 bilhões. Aí. Então eu achava a LOA execuível, com todos esses ajustes que eu estou discutindo aqui com vocês. E eu olho o tamanho do problema fiscal, eu fico assustado. Parece que dinheiro nasce em árvore, as pessoas estão muito otimistas. Talvez esteja errado, eu seja de fato um ortodoxo, incorrigível e com pouca sensibilidade social. Então a herança é bendita, resumindo. Eu acho que no cômputo geral a herança é bendita e o maior argumento que eu tenho é compare 2023 com 2015, quem acha que a herança é maldita. E aproveitando já que estamos fazendo a avaliação, né? Roberto Campos Neto, aí à frente do Banco Central, como é que você avalia que foi a condução e se você se preocupa de alguma forma com o próximo presidente do Banco Central, né? Pensando que o mandato dele vai só até 2024, né? Na verdade, eu me preocupo com o final do mandato do Roberto Campos Neto. Em que sentido? Dele não ir até o final? Não, O que vem depois. De ele não conseguir dele não sentir força suficiente para fazer o que for necessário para entregar a meta o ano que vem, em 24. Entendi. Em vez de entregar a meta, entregar 4. Tá? Mas, vamos lá, eu acho que o Roberto Campos Neto aí foi bem. Pelo amor de Deus. Parou em 2, deveria ter parado em 3. Tem gente que dizia que tinha que ter ido a 0. Acho que essas questões, nesse nível de ajuste, frente a uma epidemia, que é um fenômeno econômico absolutamente novo, eu acho que acertou. A recuperação em V do Brasil, depois de todas as atualizações do IBGE e tal, você olha o número, é um número muito bom. E o PIB brasileiro, a gente vai ter um número agora em março, né, do quarto trimestre, mas pega as contas, a economia brasileira no quarto trimestre de 2022 rodou por volta, acho que 4,7% acima do quarto trimestre de 19. Vendo a OCDE quem está melhor do que isso. Tem gente melhor, mas acho que a gente está melhor que a mediana. Então, não foi ruim. Quando a gente estava no meio, parecia que era muito ruim. Mas acho que todo mundo, em todos os países, estavam tendo essa percepção, porque era pandemia, perda de PIB, um empobrecimento de alguns setores foram muito afetados pela epidemia muito grave. Então, mas quando o filme passou e a gente olha para trás os números, o desempenho econômico do Brasil do quarto trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2022 não foi ruim. E, evidentemente, a política monetária tem um papel nisso. Então, acho que ele foi bem. Tem que esperar vir todos os dados. Daqui a 6 meses a gente vai ter essas séries trimestralizadas para a América Latina, para o CDE, e a gente vai poder avaliar com mais cuidado. Mas com a informação que eu tenho hoje, eu acho que ele foi bem. E qual é o medo? Eu tenho visto um ministro, Fernando Haddad, dando opinião de política monetária. Cada vez que ele fala de política monetária, me dá uma dor na espinha. Eu sinto uma facada. Porque não é atribuição do ministro da Fazenda, num regime de independência do Banco Central, opinar sobre política monetária. Ele já tem problema demais na cabeça. Esquece esse tema. Deixa o Roberto Campos fazer o trabalho dele. Que a maneira mais fácil do Fernando Haddad ajudar a economia brasileira é ele deixar bem claro para a sociedade que não é atribuição do ministro da Fazenda discutir política monetária. E, lamentavelmente, o ministro até agora ele se comportou de forma oposta. Eu confesso e pergunto, chega maio, aparece um Lula pior não, um Lula igual, né? Isso que eu chamei de um Lula endógeno, que cada melhora que aparece
ele dá mais salário mínimo, ele dá mais isso, dá mais aquilo. Percebem? Tudo isso que ele está dando é tudo importante, porque o Brasil é meio pobre, tem demandas imensas para todo mundo. Mas seria ótimo se a gente tivesse um monte de dinheiro e pudesse dobrar o valor real do salário mínimo, dobrar o salário dos servidores públicos, seria tudo. Mas não dá, o país é pobre e a gente está no limite e o juro aqui em geral é alto, porque a gente vive um processo de excesso de demanda permanente aqui dentro. Então aparece, qual é o meu medo? Lula não muda de jeito dele, a gente vai para uma situação de excesso de demanda com pressão inflacionária, mesmo com esse juro, porque a política fiscal é mais expansionista do que eu estou vendo hoje, e o Roberto Campos aí precisa subir juros, e fica uma pressão do executivo muito forte em cima dele, e essa pressão bate para a sociedade, fica todo mundo gritando, e aí ele... Vou manter 13,75 até o final. E seja o que for. O custo dele responder a uma política fiscal mais expansionista do que parece, que atrapalha muito a inflação e que demanda uma política monetária muito mais contracionista do que a que a gente tem hoje, que já é bem contracionista, fica tão alto que ele diz, vou sair no 2024, entrego 4 em vez de 3 e está tudo certo. E aí o mercado olha isso e todo mundo começa a dizer, bom, a meta inflação informal é 4. Esse é o meu medo hoje com o Roberto Campos Neto. Uhum. E ajudaria muito se o ministro mudasse o seu comportamento com relação a esse tema. Fica aí o recado pro ministro Fernando Haddad, que deve estar ouvindo a gente com certeza. Quem sabe ele vem, né, Salom? Estamos chamando, né? Estamos chamando, Mandar um oi sumido lá. Dia sim, dia também, né? Quem sabe aparece. Aliás, tem uns negócios aí do seu lado da mesa, né? O que é isso aí? Cara, esquecemos de falar no começo. Pois né? é. Maldito TDAH. Canequinha e boné do Market Makers. Qual é o site, Renatão? Que eu sempre esqueço. mmakers.com.br/loja. Você pode comprar uma caneca. Aliás, não sei nem porque eu tô usando essa daqui, que a gente fez artesanalmente. E tem essas belas camisetas também, né? Não, mas tem essa aqui mais minimalista também, que eu tô usando. Mas essa não tá à venda, né? O cara não Eu pensei que era por Marcos Lisboa essa daí. Não, essa aqui é... Tá lá na loja, usando o cupom MMakers15 também você tem um desconto de 15%. E tem o boné também, pô. E tem o boné, mostrei aqui, ó. Já até vou vestir aqui. Isso aí. Daqui a pouco já vai proteger a minha cabeça que começa a sofrer com o sol no futebol, porque não tem mais tanto cabelo. Mas, o desmatamento aí tá difícil. Acontece. Eu posso dizer para você que acontece. Mas E quando a gente vê aquelas cenas do Supremo com a cabeleira do Fux, né? Dá uma pontada nas costas, né? Aquela cabeleira ali, não sei se ele não foi pra Turquia lá fazer Será? Não sei. Mas eu não tenho... Será que fica bem você o boné, Samuel? Se você quiser de presente, ó, já tá aí, protege a cabecinha do sol aí, ó. Maravilhoso. Olha aí. Ficou bacana. Ficou bom? Ficou bom. Vai poder, Olha aí, poder gente. passar desapercebido aí quando... Às vezes eu velejo, posso... Pronto. Maravilha, já fica um presente, então. Um velejador. Boné. Porque esse ele é aberto atrás, daí atrás eu tô vendo que você ainda tem. Não, atrás tá razoável. Tá vindo de assim, né? Então fica perfeito pra você. O meu já começa a pegar aqui na coroinha. Já vai de dentro pra fora. É endógeno. Igual o Lula. Bom, vamos lá então pro... Ping-pong? A gente pode trazer no ping-pong algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta essa aí no ping-pong. Então manda ver. Samuel, o que você sente falta como professor? E vai voltar a dar aula um dia? Eu vou voltar a dar aula. Eu quero morrer dando aula. Eu preciso... Não dando aula exatamente. Você quer terminar Quer dar aula até morrer. Quero dar aula até morrer, exato. Vai dar Se bem que morrer dando aula seria uma coisa legal também. Os alunos não têm história para contar. Né? Eu gosto muito da aula. Acho uma delícia. Sinto falta. Eu preciso voltar a estudar. Acho que esse ano volto a estudar. Eu estou meio atrasado. Física ou economia? Não, preciso estudar macroeconomia. Preciso pegar um livro-texto e fazer de capa a capa, fazer os exercícios, voltar a ser um pouco estudante, né? Eu estou defasado. Eu quero voltar a estudar, terminar um projeto que eu estou tocando com o Marcos e com o Rafael Cariello, um livro que a gente está terminando, esse ano a gente publica, e aí voltar a estudar, quem sabe daqui a uns anos eu tenho condição de voltar a dar aula. Maravilha. Legal. Então já temos um furo aí. Próximo professor. Na GV, eu imagino. Sei lá, onde der. Pode ser na GV, no INSPER, na USP. Bacana. Bom, vamos para a biblioteca? Vamos para a biblioteca. Temos 3 livros que a gente sempre pede recomendação. Um livro de mercado, um livro de fora do mercado
e uma anti-recomendação de livro, né? Aquele livro para morrer antes de ler. Pra Primeiro, morrer antes de ler. o livro de mercado, né? Quando eu falo de mercado, pode ser de economia, né? Um livro do assunto que estamos falando aqui no programa. Não sei. Não, imagino que sejam muitos. Eu não leio, eu não sou um grande, eu sou lento, eu faço tudo muito devagar, né? Sou muito amigo do Marcos, o Marcos é assim, lê um livro por dia, eu leio um por mês, um pouco mais, mas eu sou muito lento. Pode pegar algum recente que você leu. Mas então. Ou que esteja lendo agora e esteja gostando. eu estou lendo agora um livro, não, mas isso não é de economia. Não ficção, eu vou falar 2, tá? Um é de história econômica, é um livro antigo, mas é um livro espetacular, que quando eu descobri esse livro eu li assim, rapidamente, até que é um livro escrito por um historiador americano sobre história econômica brasileira, desenvolvimento e subdesenvolvimento no Brasil, 1822-1940, do Nathaniel Leff, com 2 Fs. L-E-F-F. L-E-F-F. Eu acho que é o melhor livro de história econômica sobre o Brasil escrito. É meio surpreendente que ele tenha tido tão pouco impacto no Brasil. Eu acho muito surpreendente. E eu acho que o que ele tem de legal é que ele olha o século XIX. Né? Porque o século XIX é o século em que a gente virou subdesenvolvido. Na verdade, o subdesenvolvimento foi construído no século XIX. Que até o final do século XVIII, todas as economias tinham mais ou menos a mesma renda per capita no mundo todo. Aí teve a Revolução Industrial, o processo de desenvolvimento. No início do século XX apareceu o fenômeno do subdesenvolvimento. Isso não era um fenômeno que existia antes. E nós somos o time que ficou para trás. Então, o subdesenvolvimento brasileiro é um fenômeno do século XIX. Em geral, né, quando a gente pensa, né, falei do Caio Prado, do Celso Furtado, né, a história econômica brasileira, o século XIX é um nada entre a colônia e a Revolução de 30, e a industrialização. E, na verdade, o nosso desenvolvimento está lá, o nosso atraso educacional está lá, os problemas nossos institucionais estão lá. Então, acho que esse é um super livro. Caramba. E eu acho que, ainda em não ficção, a gente entrou numa super crise política, né? Desde as manifestações de 2013, e acho que foi quando a gente descobriu que tínhamos o conflito distributivo aberto e ainda não saímos dela. E o melhor livro que eu conheço que trata desse processo a partir de um ponto de vista mais sociológico, digamos assim, é o livro... Eu esqueci o título, gente. Mas é o livro do Idelber Avelar. Foi publicado pela Record há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás. Ele em Nós. Ele em Histórica e Nós. Antagonismo Político no Brasil do século XXI. O Idelber, ele é um professor de literatura brasileira e latino-americana em geral, da Universidade de Tulane, lá em New Orleans. É um cara muito culto, muito inteligente, é uma coisa impressionante. E ele faz uma análise da crise brasileira a partir da linguagem. Muito interessante. Nossa. Legal. 2 recomendações. Totalmente fora da caixa e nunca antes Totalmente. vista na história deste podcast. De literatura, olha, o melhor livro de literatura, eu sou lento, eu leio pouco, mas acho assim, o melhor livro de literatura brasileira dos últimos 20 anos é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro lindo, né? É uma história do Brasil, do século XIX todo, a partir da vida de uma mulher escravizada. Então, começa o livro dela na África e termina ela velhinha no Brasil. É uma saga brasileira, acho que é a melhor coisa literária. É tipo O Tempo e Vento, do Érico Veríssimo, é dessa ordem na literatura brasileira. Ana Maria Gonçalves, para quem lê pouco, já vieram 3 totalmente fora da caixa do que vem aqui. Agora o mais difícil, né? Morrer antes de ler. Eu acho o seguinte, tem um tempozinho aqui? Tem um tempozinho. Eu vou fazer uma coisa abusada. Deixa eu ser abusado. Vocês estão tão pacientes comigo. Que é
É um livro que é somos bom. boas pessoas. É um livro que é bom. Se a pessoa tiver muito tempo, pode ver. É legal, que é o livro do Piketty, Capital no século XXI. Mas eu acho o livro superestimado. Eu acho que ele tem 2 problemas graves. Né? E eu acho que, apesar do trabalho acadêmico do Piketty ser espetacular, eu acho que provavelmente ele vai ganhar um Nobel, esse livro eu acho que ele está errado, está equivocado. A primeira coisa é que ele tem esse negócio de que o problema da desigualdade é taxa de juros maior do que a taxa de crescimento da economia. Isso é meio estranho, porque taxa de juros maior do que a taxa de crescimento de uma economia é a condição que a gente estuda para uma economia ser eficiente. Se a taxa de juros é menor do que o crescimento da economia, a economia é ineficiente. No sentido de Pareto. O que significa ineficiente no sentido de Pareto? Se a taxa de juros é baixa, a gente está acumulando capital demais. Porque o capital nem se paga. Então tem um problema de incentivo. Você tem que fazer alguma coisa para as pessoas consumirem mais e pouparem menos. Então, ele diz que o problema é alguma coisa que a teoria naturalmente diz que é bom. E ele não tem nenhum contra-argumento a esse ponto. E ele está factualmente errado, porque o problema da desigualdade hoje, nos países do hemisfério norte, não é retorno do capital, é retorno do trabalho. É remuneração de CEO, é remuneração de advogados famosos, de médicos famosos, de artistas, de jogadores de futebol, de executivos de empresa, de operadores de mercado financeiro, que está associado à globalização, progresso tecnológico, que permite que pessoas em posição de destaque mobilizem muito mais recursos. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Neymar, que ganha mais dinheiro do que o Pelé. Não é porque o Neymar joga melhor, simplesmente porque na época do Pelé, só viu o Pelé jogar quem ia na Vila Belmiro. E hoje o mundo todo para ver o Neymar jogar domingo à tarde. Né? Então, é um problema de renda do capital. Renda do trabalho, não renda do capital. E ele, surpreendentemente, quando ele estuda os ciclos de concentração de renda nos países e de redistribuição de renda nos países, que seria a Belle Époque, é um período que concentra, da Primeira Guerra até os anos 70 desconcentra e depois concentra de novo, ele não percebe que esses ciclos são associados ao comércio internacional. Ora, a gente sabe, desde o famoso teorema de Stolper-Samuelson, lá dos anos 40, talvez 50, a gente sabe que o comércio ele tem impacto sobre a renda dos fatores. Né? Porque quando você aumenta o comércio, você favorece o fator que é abundante naquele país e desfavorece o fator que é escasso naquele país. Né? Então, dá para ligar perfeitamente os ciclos de melhor e pior distributiva a questões de globalização e comércio, e ele nem trata desse negócio. Então, apesar de ser um livro muito famoso e ambicioso, ele entrega muito menos do que ele promete, e eu acho que ele está factualmente errado nos argumentos dele. O legal é que é a primeira anti-recomendação com justificativa, né? E a qual a gente não consegue contestar porque nenhum de nós lemos. Né? Falando para não ler, né? Falaram pra Se a gente não lê os que estão recomendando... Olha, eu escrevi na época em que ele foi publicado no Brasil, ele foi publicado acho que em novembro, dezembro de 2013. Aí acho que em fevereiro de 2014, ou março, saiu na Ilustríssima uma resenha minha. Lê a minha resenha, não precisa ler o livro. Gente que... 2014, Boa, erros e acertos que do arrogância fenômeno minha. capital no século XXI. Foi em 2014. Essa sua resenha achei aqui. Deve ter Vai sido mandar pro fevereiro, pessoal. março. Foi dia 8 de junho de 2014. Tá. Eu tenho uma versão atualizada dela, me manda um... Opa. Mandamos. Eu mando para vocês. Tem um apêndice com umas continhas lá, tem lá. Legal. Já temos um presente aí, um mimo para a nossa audiência. Isso aí. E tem uma outra pergunta ainda que a gente fez, né? Que às vezes a gente não faz, né? Mas quem que você gostaria de ver aqui também nessa cadeira que você tá? Pois tem um monte de gente, né? Tem um economista mais jovem, foi meu aluno, muito, não só muito inteligente, muito culto, muito amplo. Ele está no FMI, mas volta e meia ele está no Brasil, que é o Carlos Eduardo Soares Gonçalves. Carlos Eduardo Soares. Dudu, famoso Dudu. Eu ia falar Cadu, mas Dudu é melhor. É Dudu. Deveria ser Cadu, né? Mas a gente chama ele de Dudu. Acho que o Dudu é um cara ótimo, vocês conversarem. E o FMI deixa ele vir em podcast? E sabe que eu não sei? Tem umas restrições, você tem razão. Então. Deixa eu ver um outro nome, então. Zena já veio.
Não. Zena não veio. A Zena tá... Não, a Zena. Vocês não leram o livro dela? Gente, eu tinha que ter indicado o livro da Zena, que absurdo. Não, tá Não, a aqui, gente já ó. tem. A gente bota o... Né? Aliás, tem Nós também, como o livro do Idelber. Sim. Chama Nós do Brasil, o livro da Zena. E esse nós é o nós e nós. Né? Esse livro eu dei para você, né? Deu. Esse livro é muito legal. Eu gostei muito do livro. E eu acho que é um livro Bom, já tem que tem que 4 ler. indicações, então, aqui. Nossa, Biblioteca Samuel Pessoa. Samuel Aliás, Pessoa. eu acho que a gente pode dar um prêmio para anti-recomendação. O livro mais anti-recomendado, a gente pode falar que é o Nubank da literatura, né? Que é o livro superestimado, né? Um livro que o valuation tá maior do que deveria, né? Uma cuidado eu que acho os que valuations mudam e os áudios ficam para sempre pelo mundo, viu? A gente aqui não tem rabo preso, não. Aqui Mas a explicação foi muito profunda de por que que o livro não... Acho que ele já foi recomendado umas 4, 5 vezes. Acho que essa é a 5ª vez. Aqui, a única com Deixa eu tanta profundidade. fazer mais uma pergunta. Pintou essa curiosidade quando você falava da leitura. Você tem uma rotina de estudos, leitura? Porque a gente sempre pergunta isso, a gente conversa quase sempre com gestores, né? E o pessoal tá aqui na Faria Lima, a gente já sabe a hora que chega, as reuniões que tem o call matinal, tem reunião de caixa, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Como é que é sua rotina de trabalho, rotina de estudo, e como é que você consegue encaixar essas coisas, vamos dizer, chamar de leitura algo fora do trabalho, né? Mas como é que você encaixa isso na sua rotina? Eu, em geral, acordo cedo. Acordo umas 5 da manhã, 5:30, e aí eu leio. Lê quando acorda? Leio quando acordo, né? Leio, estudo e tal. E à noite eu leio pouco, mas eu durmo cedo. Até as pessoas têm... Cedo é relativo. O que é dormir cedo? 11 horas. Para quem acorda às 5 6 horas de 5:30. 5:30. Acordo 5:30. E aí eu vou até umas 8, aí eu vou para os jornais, leio os jornais. Agora, eu tenho na Júlio Berto, da quarta-feira, o call é meu. Faço um call semanal, que é das 8:30 às 9. Então, hoje, quarta-feira, eu faço esse call. E aí, no dia do call, acordo bem cedinho, porque eu preparo o meu PowerPoint, eu preparo das 5 da manhã às 8. Uhum. Para estar tudo fresco, né? Curiosidade, o que foi o de hoje? O de hoje foi uma revisão grande de China, né? Porque a gente teve PIB chinês. Uhum. E no IBRE eu trabalho com um amigo meu, que é um economista espetacular, o Lívio Ribeiro. O Lívio é meu colega do IBRE. E o Lívio é talvez um dos melhores analistas de China que a gente tem hoje no Brasil. Inclusive, ele está no top 5 da Bloomberg de previsão de PIB. Ele tem lá os modelinhos dele de PIB. O Lívio é um cara muito legal vocês conversarem. Pô, já tá anotado aqui. Lívio Ribeiro? Lívio Ribeiro é um cara, é um analista de China muito bom. Muito bom. E não sabe mandarim. Ele disse, o meu limite é que eu não sei mandarim. Mas hoje, sabe, dá para pegar assim, você pega umas tabelas, Google Translator dá para traduzir as tabelas. Você pegar, sei lá, umas contas nacionais chinesas em mandarim, você consegue traduzir hoje. Mais ou menos que é. Engraçado. Mas tem base de dados, a gente no IBRE aluga, acho que eu sei que a gente tem muito dado de China. Então, hoje a gente discutiu muito China, eu repassei o meu call, foi isso que a gente conversou sobre essa endogenia da política, qual o limite, como que essa endogenia, no meu entender, é que vai estabelecer a linha se a gente está no cenário melhor ou no cenário pior. Repassei PCA, né? E acho que tem um tema presente, tanto para Estados Unidos como Brasil, que é a inflação de serviços. Por quê? Porque a gente teve a reabertura, e quando vem a reabertura, vem um boom de aumento de preços. E aí, quando você olha os indicadores de serviços, eles estão em queda. Mas é meio estranha essa queda de serviços, né? Porque a gente está com o mercado de trabalho apertado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, aparentemente, essa queda de serviços é muito efeito base da subida que houve na epidemia, e passando esse efeito base, deve ter uma
elevação da inflação de serviços, que vai bater também com a política monetária e uma piora no mercado de trabalho, que vai gerar uma força na outra direção, mas acho que ainda é possível que haja um repique da inflação de serviços quando esse efeito base passar. E esse foi um tema que eu tratei hoje na reunião. Só o contexto, né? O episódio está indo ao ar numa quinta, mas estamos gravando numa quarta. Então, desse jeito a gente pode encerrar, Renato? Podemos encerrar. Pô, excelente, uma baita de uma aula. Aliás, eu queria destacar que foi um dos episódios mais profundos que a gente já fez. A gente falou até sobre reforma educacional, outros temas, as recomendações literárias. Realmente foi muito bom, bem enriquecedor. Gostei muito, Samuel. Espero que você tenha gostado também da experiência. E valeu por ter vindo aqui no Market Makers. Foi um maior prazer, gente. Até a próxima. Valeu, Renatão, valeu demais. É nóis. Recadinhos finais, né? Sempre mmakers.com.br /loja. Lá tem nossos produtos. Não falamos a comunidade, mas temos que agradecer todo mundo que mandou as perguntas ali. Essa da China aí foi o Carlos Carvalho da comunidade que mandou, aliás. Então, muito obrigado aí por mandarem as perguntas. Se você não é membro da comunidade, entra lá no nosso link para fazer parte da comunidade Market Makers. Semana que vem tem mais episódio aqui, sempre quinta-feira, às 18 horas, no YouTube ou na sua plataforma preferida de podcast. Até a próxima e tchau!